Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, esse aqui teu servo, Pai, que ficou responsável, está responsável por trazer a mensagem à tua igreja. Pai, enquanto teu servo estiver aqui, Pai, ministrando a tua palavra, o Senhor vai de encontro, Pai, teus projetos, Pai, de encontro no teu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca por terra todo o mal. Usa teu servo, Pai. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nos falar, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo o mal vai cair por terra agora, Pai. Desde já nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos ser o Senhor com Paulo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que a igreja já se encontra de pé, abra comigo a tua Bíblia. Jeremias 33, no verso 3. Jeremias 33, no verso 3. Tema dessa campanha. Hoje é o último dia, né? Eita glória. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Quero desde já louvar, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor assim nos permitiu de poder estar aqui juntamente com a amada igreja. Aleluia. Eu quero louvar a Deus também a vida do pastor, minha pastora, os pastores presidentes, amém, nosso pastor Carlos, nossa missionária Ana Paula, pelo convite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém. Quero louvar a Deus a vida da minha esposa, a missionária Valéria, juntamente com minhas filhas Eloá e Emily, que me acompanha. A gente tinha feito o convite lá na igreja, alguns irmãos até iriam, aí tem um ensaio lá com os irmãos lá, e a gente está numa reforma, uma mudança de templo, com aniversário de 3 anos, e está todos os dias a gente ali até tarde da noite na igreja. Então eu não exigi dos irmãos de estar aqui por conta dos compromissos, mas Deus, aleluia, Deus proveu que estamos aqui, e é um motivo de alegria eu poder, junto com essa amada igreja, a gente glorificar a Deus nessa noite com vocês. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por esse tema tão abençoado que o Senhor colocou no coração dos pastores. Tema dessa campanha, um tema muito forte, aonde a gente sabe que não tem, não há e não haverá uma resposta sem clamor. Não tem como eu e você, aleluia, Deus, deixar de orar, deixar de clamar, porque é só buscando, é só orando que nós iremos, aleluia, Deus, nos encher da presença. É só assim que o nosso, aleluia, Deus vai responder. É só assim que os nossos problemas serão resolvidos. É pela misericórdia da oração. Aleluia. A palavra vem dizer acerca de um momento onde o Senhor lhe dá, aleluia, Deus, ele chama um profeta no meio de um cenário onde ele está entristecido com o povo. A Bíblia menciona que um povo estava idólatra, um povo estava desagradando o coração do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vai levantar um profeta. A Bíblia vai dizer que já na primeira vez, vai dizer que desde o ventre ele já havia escolhido, já o conhecia, como o pastor havia lido no começo. A Bíblia menciona que ele vai ser chamado a profeta. Ele vai contradizer toda a realidade, porque ele era filho de sacerdote. A realidade era para ele ser, aleluia, Deus, Jeremias, um sacerdote, mas Deus tira ele daquela posição, o coloca, o chama, um lugar de honra como um profeta. Eu já abro um parente aqui nesse momento, para dizer ao coração de alguém, a realidade do mundo pode até olhar e dizer, tem que ser assim, nasceu para perder, nasceu para ser envergonhado, mas Deus no céu se levanta e diz, é meu, faço dele, faço dela, ele projeto, aonde eu tenho um plano.
mencionar algo que eu acredito que muitos poderiam olhar como chamado de Deus para aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele foi chamado fora do que ele iria exercer. Muitos talvez olharam e disseram, mas como? Não tem como, não é possível, esse daí vai ser sacerdote também. Como talvez o seu dia hoje não é diferente. Porque tem pessoas que olham para mim, a tua vida, nos julgam o nosso futuro, declaram o que vai acontecer. Talvez até muitos tenham desejado, não, esse daí não vai passar de funcionário, esse daí não vai sair da cadeira, não vai sair do banco, esse daí não sabe nem ler a Bíblia. Deixa eu dizer algo aqui para Satanás já escutar de longe. O Senhor foi quem constituiu essa nação, Ele nos chamou, foi como imagem e semelhança dele, não foi para ser envergonhado. Aleluia! Eu já quero dizer mais ainda na noite de hoje para alguém. O Senhor, Ele tem honra para declarar, aleluia, Deus, na vida de pessoas que aqui chegou, porque tem quem olhou para você outra hora e te viu, quem talvez te julgou, vão ter que te ver lá na frente, Deus te honrar, Deus te levantar, Deus te fazer de você a vontade dele. Talvez alguém olhou e disse, não sabe cantar, quem te faz levita, adorador, por excelência é o Senhor. Talvez te olharam e disse, ei, como que vai pregar se não sabe ler a Bíblia? Como vai pregar se não tem entendimento, não sabe de nada, não fez nem mesmo o ensino fundamental? O Senhor, Ele entra para, aleluia, Deus, mudar toda a situação e o quadro, porque Ele levanta os pequenos para confundir grande, os tolos para confundir sábio. Aí eu vou um pouco mais a profundo, Ele vai chamar o que não sabe nem ler para confundir teólogo, só para mostrar que Ele muda a história sim, que Ele muda todo o cenário sim. Muitos podem até olhar e dizer, esse ano não passa, esse ano cai. Talvez alguém lá fora tenha te olhado e dito, esse aí está de fachada de novo, esse aí mais uma vez voltou para a igreja, daqui 2 meses volta para cachaça, esse aí mais uma vez foi de lá, já estou vendo ele nos botecos da esquina. Deixa eu te dizer, até onde o Senhor permitiu, poderia ter até voltado, mas a partir de hoje eu quero ser profeta na vida de alguém a declarar que não tem mais as mãos de Satanás agindo na vida de quem outra hora o Senhor tirou do mundo, outra hora tirou da vergonha, outra hora tirou lá, aleluia, Deus, da vergonha, do lamaçal. A partir de hoje eu quero ser profeta para quem crê, aleluia, que a partir de hoje é tempo de honra para o povo de Deus, é tempo de honra, aleluia, Deus, para que o Senhor nos exalte, Ele nos leve e nos coloque em cadeiras de honra. Ele fez isso com o profeta, Ele chamou Jeremias a ser profeta. Tem homens e mulheres que têm um chamado aí, aonde no tempo do Senhor vai ter que exercer, que era aquele que olhava para você outra hora e disse, esse daí não, essa daí não. Deixa eu dizer, vão ter que olhar e falar assim, eita, é ele mesmo, não pode, mas eu tinha visto, meu Deus, é ele mesmo, vão ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, porque o Senhor, Ele vai honrar homens e mulheres na noite de hoje, o Senhor, Ele vai honrar, aleluia, aquele lá que pregou essa palavra, meu Deus do céu, quem era ele? Eita, aquele um, na hora que ele te olhar, vão ter que ver e falar assim, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali vive promessa, aquele ali vive milagre, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele foi chamado no meio de um momento crítico do povo. Judá estava perdido, mas Deus, no meio da perdição, Ele levanta homens e mulheres de Deus para profetizar, Ele levanta homens e mulheres para mudar cenário, para mudar história. Muitos têm olhado e dito assim para a nossa própria nação, não vamos lá para o mundo não, pastor, porque lá está muito longe, vamos falar de nós pertinho. Talvez alguém olhou e disse, ei, o Brasil está perdido, está acabado, está destruído. No tempo de hoje, se o Senhor se levantar e se pôr de pé, Ele coloca profeta para fazer a diferença, Ele pode determinar uma mudança na nossa vida, na nossa história, no nosso cenário, porque o nosso Deus pode mudar todo e qualquer movimento, cenário que está acontecendo. Ele fez isso naquele tempo.
Jeremias se encontra ali cativo, ali, ele estava no pátio. Ele estava ali e o Senhor vai dizer para ele: Jeremias, é momento de clamar, é momento de pedir, é momento de você orar. E vai dizer no verso 33, clama a mim, Jeremias. O Senhor tem dito para pessoas que chegou aqui na noite de hoje: é momento de clamar, é momento de se pôr de pé e, aleluia, Deus, diante dessa dificuldade, esse gigante, marcha para frente, coloca o Senhor, aleluia, Deus, diante dessa dificuldade, porque não existe um gigante que você não apresente na mão do Senhor, que Ele não derruba. Davi não derrubou o gigante, foi a fé em Deus, o poder de Deus sobre a vida dele que fez aquela vitória. O Senhor, aleluia, Deus, o poder dele se aperfeiçoou em nós, para que nós vencemos as nossas batalhas, os nossos dia a dias, as nossas dificuldades. A Bíblia vai dizer que ele estava cativo, e a Bíblia vai dizer: clama, Jeremias. O problema é que nós hoje, como já foi dito, temos perdido uma essência de clamor, aonde é muito fácil. Eu vou dizer, a gente hoje quer muito rápido, quer muito fácil, a gente já não quer clamar, já não quer descer, a gente já não quer se derramar na presença mais. É muito mais fácil, eu já quero pedir, amanhã eu quero receber. Nós estamos vivendo o tempo hoje do crente iFood. Por que crente iFood? Eu quero pedir, tem que chegar rápido. E se falar que vai demorar, eu vou trocar de lugar, eu vou pedir outro. Porque a gente quer pedir hoje e receber daqui a pouco, amanhã. E a gente não vai, irmãos, vencer batalha sem clamar, sem se entregar, sem se derramar. É momento, como o Senhor ele falou naquele dia, daquele profeta: clama. Eu imagino, talvez, o Senhor, eu estou gesticulando: Jeremias, fala o que você precisa. O que esse povo precisa, Jeremias? O irmão trouxe a mensagem em Atos 12. A Bíblia vai dizer que um homem que estava ali cativo, o rei, aleluia, Deus vai pegar ali, o seu irmão mata a fio da espada. Agora ele pega Pedro, ele acha graça, porque o povo o celebrou quando ele feriu Tiago a fio da espada. A Bíblia relata, na passagem que o irmão trouxe, que ele agora, Herodes, ele se alegra porque ele fez algo que as pessoas se agradou. Pedro já estava preso. A Bíblia diz que a situação de Pedro era tão difícil que foi mandado que ele fosse preso com 4 soldados. As pernas dele eram correntadas junto com os soldados. A Bíblia diz que o temor daquele homem escapar era grande. Herodes, ele era neto de quem já tinha uma história de maldade, porque os seus antecessores ali, eles já tinham feito toda a perseguição do povo de Deus. Ele já foi um deles que matou João Batista, foi deles que tinha pedido para que dizimasse ali todas as crianças, para que não nascesse ali o Cristo, a promessa. E a Bíblia diz que ele manda prender Pedro de uma forma difícil, no fundo do cárcere. Satanás, ele sabe o Deus que eu e que você serve. Satanás, ele sabe que eu e você, aleluia, Deus, a gente serve um Deus vivo, aleluia. E o inimigo, ele sabia, aleluia, Deus, Herodes, como já foi dito, sabia que Pedro não era qualquer um, ele era um homem diferente. E ele vai fazer o que? Ele vai desafiar um Deus vivo. Ele vai mandar que prende ele de uma forma diferente, como não era feito como normal. Mas deixa eu dizer algo para alguém que chegou aqui hoje.
uma igreja orando, lá fora tinha um povo clamando, lá fora tinha um povo pedindo, lá fora tinha um povo que estava com a sua vida em constante oração por Pedro. Quer vencer quer batalha, quer oração, mas peraí, eu já vi hoje algo lindo na noite de hoje nesse lugar, onde infelizmente algo triste aconteceu, mas a igreja está aqui orando e intercedendo por uma vida que ainda lá está e necessita. Esse é o remédio, a solução para os dias de hoje. É isso que o Senhor quer, uma igreja unida, uma igreja que pede na dificuldade, que clama na prova, que clama na luta, que não cessa de adorar, não cessa de orar. A Bíblia vai dizer que Herodes ele vai dificultar para aquele homem ser solto. E para testificar a palavra que o missionário trouxe, eu também tinha lido ela. E Deus ele foi tão tremendo que no meu coração ele ministrou que Pedro estava por um fio a ser morto. Os dias estavam contados. O inimigo já tinha decretado a sua morte. Mas eu aprendi algo e eu gosto. Que plano de Deus não morre. Não, você pegou. Eu vou falar para o restante da noite. Aquilo que Deus projetou na tua vida, Satanás não toca. Aquilo que o Senhor decretou para você, ainda que o inferno se levanta contra a tua vida, Deus se põe de pé para te dar vitória, Deus se põe de pé para te abençoar, mas você não precisa. Tem que orar, tem que buscar e clamar e entregar nas mãos do Senhor. Pedro estava numa situação difícil. Eu imagino, pastor, eu me deparo com essa situação, como também de Paulo e Silas. A dificuldade que aqueles homens passavam por amor a Cristo. A dificuldade de ser preso de uma tal maneira que o sofrimento, irmãos, é muito fácil nos dias de hoje. Está certo que não é, né? Mas não como era antigamente. Um cárcere onde você tem um banheiro, você tem uma alimentação, você tem uma cama, você tem como conversar, você tem como andar e se mover. Mas a dificuldade com o povo de Deus era tão difícil que ele aprisionava os pés dele, não tinha como facilitar. Vida de crente, irmãos, não é fácil. Vida de cristão nunca vai ser fácil, nunca foi. A gente vai olhar para a nossa vida e vai ver como que é difícil. Por amor a Cristo nós servimos a Ele, mas vai ter uma diferença. Por amor a Cristo vai valer a pena o nosso sofrimento, a nossa choro, o nosso lamento, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa perseguição. Nunca foi fácil, não vai ser hoje. Talvez eu e você não estamos com os pés acorrentados como eles estavam, mas talvez no dia de hoje tem pessoas que passam por uma luta, talvez financeira, talvez material, talvez seja ela na saúde, eu não sei. Mas deixa eu dizer para alguém aqui, ainda que a sua luta está difícil, tem um Deus que está talvez assim, ó, no dia de hoje para você. Só estou esperando você falar o que você precisa, Pai. Sou o Senhor está te observando, querido. Ele nunca disse que não te ouviria o seu clamor. Ele nunca disse que as mãos deles estariam encolhidas. A questão é que a gente tem deixado o céu por tantas coisas. E Deus, Ele talvez hoje Ele quer que você clama, pede, chora, implora. Eu confesso que eu estava ali sentado e eu olhei enquanto as irmãs oravam, louvavam, e eu estava ali, eu falava, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Hoje meu dia, irmãos, foi tão difícil. Foi uma luta tão difícil, travada hoje, que se eu não tivesse, irmãos, com o meu propósito, com o meu jejum, se eu não tivesse amanhecido, ponhando meus joelhos no chão e orado, eu não teria vencido o dia de hoje. E aí as pessoas vão falar assim, mas é tão difícil jejuar. É claro que é o dia que você jejua, é o dia que mais a luta vem, a prova vem, a dificuldade vem. Só que é o dia que você mais vai vencer nas batalhas da vida. E eu acordei, já era 7h13. Eu recebi uma mensagem, uma afronta. E eu entrei no meio da situação. Mas o que está acontecendo, rapaz? Por que
estava falando assim comigo, um colaborador. E eu, meus irmãos, eu vou dizer, o inimigo usou a vida daquele ser humano hoje de uma tal maneira que não foi fácil. Irmão, de todo jeito que eu tentava, a pessoa não aceitava, não queria se aceitar que estava errado. Eu falei, amém, rapaz. Eu quero só te manter com você um bom convívio. Hoje é o seu último dia, entrega o seu serviço e pode seguir sua caminhada. Mas eu não os maltratei, não os desmereci. Mas eu vou dizer para você, escutei palavras hoje que me doeu. Palavras de calúnia. E isso machuca pessoas, irmãos. Eu falei, Senhor, que luta. Não deu 5 minutos que eu saí da presença dessa pessoa e recebo um telefonema, quase próximo ao almoço. Corre aqui que deu errado uma situação. Fizeram um serviço errado, uma outra obra, e vai eu correr para resolver, porque desmanchar tudo que foi feito em 3 dias. Eu falei, meu Deus, que levante, meu Pai. E aí resolve aquela situação. Agora na parte da tarde, uma outra prova me acontece. Eu falei, Jesus, não põe no fogo. Mas eu vou ser aprovado, Senhor, não vou murmurar não. Eu sabia que Ele hoje estaria na casa para falar comigo. Eu sabia que hoje Ele ia estar no tete a tete comigo como esteve, como está, como está tendo agora. E eu sentei ali na mesa. A gente tem um costume na nossa casa, a gente janta às 5 horas da tarde. Para não dormir de barriga cheia. Não tem os defeitos que a gente come muito. E eu sentei com a minha esposa e ele compartilhando alguns momentos de uma situação difícil. Eu falei, mas Deus está no controle, eu aqui no meu coração, e eu falando com o Senhor ali sentado, e eu creio, irmãos, que desde o momento que eu desci do meu carro, que eu fui parar na rua ali, me vem aquela mocinha abençoada que louvou, te conta com a maior satisfação, e te dá um sorriso e uma paz do Senhor Jesus. Não tem coração, irmãos, entristecido que não se alegra na presença do Senhor. Que ela permaneça, essa jovem abençoada e linda, com esse carisma que ela louvou aqui. E eu vendo ela louvar, e eu olhando para ela, eu falei, que simplicidade, que carisma. Aí Deus no meu coração, tem futuro, é promissor. E Deus no meu coração, irmã, tem futuro promissor. E eu me alegrei com a outra que louvou primeiro, aí minha filha já louvou também. Eu falei, Jesus, tu és maravilhoso. O Senhor, irmãos, Ele quando Ele quer, Ele fala comigo e com você todo o tempo. Eu clamei já, eu pedi, eu falei, Senhor, eu fui sair de casa, eu falei, eu quero que lá o Senhor fala comigo, e Ele já falou. Se o culto encerrasse, pastor, a gente tinha recebido todas as respostas que meu coração precisava. Essa campanha, o último dia, irmãos, é uma chave de ouro que o Senhor coloca nas nossas mãos. A gente só não leva para casa se a gente não quiser. Eu não fiz junto com a igreja, mas eu já recebi a minha vitória. Porque o Senhor, irmãos, Ele abençoa aquele que clama, aquele que pede. A igreja que ora tem resposta, tem vitória. A própria palavra vai dizer que a oração é a chave da vitória, que a vitória ora. Pedro estava preso, a Bíblia diz que... Eu já vou encerrar, pastor. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, a igreja ora. Deus mandou um anjo. O anjo entra naquela prisão. Eu acho lindo que Deus, irmãos, o sobrenatural dele é tão forte na minha e na tua vida, que Ele não gosta de fazer nada do que é fácil. O Senhor, Ele gosta de pegar as coisas difíceis. Ele gosta de pegar as coisas loucas desse mundo e transformar e fazer um milagre acontecer. A Bíblia vai dizer que Pedro estava acorrentado com 2 guardas. Tinha mais 2 na porta, estava preso, estava difícil, mas a Bíblia diz que o anjo se apresenta a ele. A Bíblia diz que ele vai dizer para Pedro, se levanta, vai, pega a tua capa, vamos embora daqui. A Bíblia estava dizendo
foi pago um preço pela nossa vida. O Senhor já derramou um sangue por amor a nós, já foi pago. Pedro sai daquele lugar, eu fico imaginando que ele atravessa aquele lugar, aquela porta fechada, era muito fechada. Ele era fechado no cárcere, dentro de um cárcere, era num lugar muito protegido. Eu imagino o pastor, quando ele sai lá fora, a Bíblia vai mencionar que ele vai dizer que ele acha que ele estava até sonhando. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus na nossa vida, a gente nem mesmo acredita, acha que é sonho. Mas não é, irmãos, é Deus agindo em prol da nossa vida. Aleluia, é sonho mesmo, né? Que a gente vive em sonho que o Senhor realiza. Mas a gente às vezes não acredita do tamanho do mover do Senhor. A Bíblia diz que ele sai, quando ele sai lá fora, o anjo se apata, aí ele entra em si e fala: eu fui liberto. Eu imagino ele dizendo: meu Deus, como tu é maravilhoso, me libertou da onde era impossível. O que é possível eu e você faz, mas impossível entra o Senhor e age em prol da nossa vida. A Bíblia diz que ele sai. Eu falei de Paulo e Silas. Eu vou só falar um negócio aqui que o Senhor pensou no coração. A Bíblia diz que 2 homens, por amor a Cristo, vai preso. Porque Paulo expulsa um demônio ali, um espírito de adivinhação, vai se cair lá no cárcere. Foram açoitados, sofreram, estava preso pelos pés e as mãos. A Bíblia vai dizer que no momento da dificuldade eles clamam, eles oram, eles adoram. Aleluia. Orar quando vai tudo bem é fácil. Orar quando tem o que eu quero, tá fácil, mas tá difícil, ora. Tá chorando, ora. Tá sofrendo, ora, adora, clama, pede, implora, Senhor. Ouve o seu clamor do teu servo, ouve o clamor da tua serva, Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que o cenário para eles era também de morte. Era caótico, era difícil, era improvável. A Bíblia diz que no momento da oração, o momento que eles estavam com dor, porque, entenda, eles estavam nus, eles estavam açoitados, eles estavam ali presos. Quem já ficou numa posição onde a gente às vezes, até mesmo numa cadeira, numa espera, num banco, numa fila, em algum lugar, e a gente fica desconfortável, né, pastor? Aí já parece que as costas dói, as pernas dói, o bumbum dói. A gente fica ali desconfortável, não é? Você imagina você ser açoitado, preso pelo pé e as mãos na mesma posição, no chão duro, irmãos, ladrilho frio e escuro. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu perto da meia-noite, quando o Senhor ele entra com a providência. Deixa eu dizer, era no momento da maior dor daqueles 2 homens que eles estavam clamando, era no maior momento de sofrimento, era no maior momento de prova, era no seu limite, onde você está sendo provado. Essa semana a gente ouviu uma pregação, nós fomos comparecer na igreja para comparar, e aí o pastor ministrou, aleluia, sobre o espinho de Paulo. Ele vai clamar no último momento, onde não tem mais jeito, aonde o Senhor ele entra, porque é onde você acha que não vai ter mais jeito na tua vida, é no improvável, no limite, aonde é o fim do túnel, o Senhor ele traz uma luz e resolve o problema. Aí quando a gente olha, ele diz, é aquela luzinha no fim do túnel. O túnel pode ser escuro, não ter fim para você, mas quando Deus aparece, surge uma luz, aonde é treva, onde é escuridão, onde não tem mais jeito. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que as cadeias tremem. Eu admiro algo que talvez a gente não repara nos detalhes. Todo mundo só fala que as cadeias tremeu. Mas espera, as correntes é móvel, pastor. Se eu estou aqui e eu balançar, ela vai me acompanhar. Mas espera aí, o Senhor, além de abrir as cadeias, porque o mover de Deus foi tão grande, ele moveu as cadeias, abriu as portas. Mas o que adiantava abrir as portas se as correntes estavam presas? O mover de Deus, irmãos, ele vai além da realidade física humana. Ele vai aonde o humano olha e fala, eita, como é que vai abrir uma corrente com o mover do céu? Mover do céu, irmãos, ele abre tudo que está preso, tira o que está amarrado. Se tem macumba, ele quebra. Se tem feitiço
por terra. O Senhor, Ele queima, Ele destrói por amor a minha, a sua vida. Quer vitória? É momento de clamar, é momento de entregar. Paulo e Silas sabia que o mover do Senhor poderia ser na sua adoração, no seu clamor. Aleluia. É quando eu e você tem que olhar, irmão, está machucando, está doendo, mas eu necessito, é do chão, não é da terra. Tem ajuda, que o irmão ajuda, que a irmã ajuda, o pastor ajuda, a pastora, mas tem ajuda que só é do céu. Aleluia. O mover tem que ser de cima. A Bíblia vai dizer que eles foram soltos pelo mover do Senhor. Para mim encerrar, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer para Jeremias, para você receber a tua vitória, você tem que orar. Talvez o Senhor chegou, eu não sei o nome de todo mundo, eu vou falar o meu. Eu quero que você imagine o seu. Porque o Senhor, Ele fala assim para mim: Ivonei, o resultado da sua vitória é ser o Senhor. Eu quero que você imagine o Senhor falando o seu aí agora. Eu quero que você imagine Ele falando o seu nome, porque o Senhor, Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que quando Ele vai falar com o profeta, Ele vai falar: eu te conheci desde o ventre. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo talvez de você ter sido formado. Eu nunca esqueço uma revelação que Deus trouxe no nosso ministério sobre a vida de um pastor. Eu amo quando eu lembro, e quando Deus me faz eu lembrar como agora. Aonde o Senhor disse para mim uma certa vez, e muitas pessoas, pastor, questionam nossos chamados, querem nos diminuir, destruir, acabar com a gente, com palavras que machucam. Aí Deus falou assim: pastor, tem pastores que eles buscam para ser pastor. Outros, eles querem ser pastor. Outros, eles estudam para ser pastor. Outras pessoas até se titulam pastor. Outras pessoas, ele pede para ser pastor. Ele falou: mas Deus, no ventre da Rosemira, Ele te chamou como um pastor. E o irmão da minha mãe não é fácil. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque antes de eu ser formado, Ele já sabia o que eu seria nessa terra. O Senhor, Ele sabe o que você vai ser. Ele sabe o seu tempo. Ele sabe o teu chamado. Ele sabe o teu momento. Ele sabe o dia certo de te levar, de te trazer. Ele sabe aonde você suporta as tuas lutas, as suas provas. O Senhor, Ele sabe tudo e preparou tudo para você. Pode o homem querer te diminuir, ou a mulher querer falar que você não tem jeito, porque lá fora os acusadores é o que mais tem. Mas o Senhor, Ele nos coloca, aleluia, Deus, para exercer aquilo que Ele tem em plano na nossa vida. Mas eu tenho algo que o Senhor, Ele ministra no meu coração todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou compartilhar com você. O Senhor, Ele fala para mim e para você a sua promessa, mas Ele não vai falar o seu processo. O que você vai passar para chegar onde o Senhor, Ele quer para você, o que Ele tem para a sua vida, talvez vai te fazer chorar, sofrer. Talvez vai te fazer você ser caluniado, perseguido, maltratado. Talvez você vai sofrer uma ingratidão, porque coisa que nós sofremos, o povo de Deus, é ingratidão. Quer ver mais pastor? Nós sofremos. Mas deixa eu te dizer, lá no final vai valer a pena. Porque por amor a Cristo, todo sofrimento vai valer a pena. Quando você chegar diante daquele grande portão celestial, você vai olhar e as suas obras pesadas na balança, e você vai olhar e você vai dizer: valeu a pena por amor a Cristo. Valeu a pena por amor a Ele eu passar por todo esse sofrimento. Eu digo sempre: por Ele eu não desisto. Por mim eu já teria desistido.
irmãos, vocês estão aqui hoje não é por causa que você quer, é porque Ele não desistiu de você. Por Ele você não desistiu. E eu vou dizer algo, não, agora eu não vou nem dizer, eu vou profetizar na tua vida. Por Ele você não vai desistir. Por Ele você vai exercer Jeremias 33:3. Clama a mim, respondei-te Ele, anunciar-te coisas grandes que ainda não sabe. Por Ele, permaneça de pé. Por amor a Ele, permaneça firme. Que a vitória é do Senhor. Eu passo o microfone para quem é de direito. Me perdoa pelo horário, pastor, pelo tempo. Meus irmãos, enquanto a levita José prepara seu louvor, rapidinho.